Band News. Na Jangadeiro Band News, eleições 2022. Entrevista com os candidatos ao governo do estado. Oferecimento: Farias Brito. Lições para toda a vida. Pois é, a gente dá sequência aqui à série de entrevistas individuais com os candidatos ao governo do Ceará nas eleições deste ano. Por critérios de ordem alfabética do registro eleitoral, o nosso segundo entrevistado é o deputado Eumano de Freitas, do PT. Breve perfil aqui: Eumano foi secretário de Educação de Fortaleza, na gestão da ex-prefeita Luziane Lins. Em 2012 foi o candidato escolhido pelo PT para disputar a prefeitura, ficou com quase 47% dos votos válidos, acabou perdendo para Roberto Cláudio. Em 2014 foi eleito para seu primeiro mandato como deputado estadual, sendo reeleito em 2018. Em 2020 tentou a prefeitura de Caucaia, mas ficou em quarto lugar no primeiro turno com pouco mais de 7,5%. Bom dia, Eumano. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos os ouvintes, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Muito bom dia, Yuri Costa. Muito bom dia, Vanderlei. Bom dia. Prazer enorme de estar aqui para conversar com o nosso povo, colocar nossas ideias, nossa história e o que nós estamos querendo fazer de avanços no estado do Ceará. Vamos começar falando. Aliás, até poucos meses atrás, o seu partido, o PT, fazia parte de um arco de alianças com o PDT. O cristal quebrou, como utilizou a expressão o deputado federal José Guimarães ao se referir ao rompimento. Como é que vai ser esse processo de diferenciação de sua candidatura e do agora ex-aliado Roberto Cláudio? Olha, primeiro, o que nós queremos é um debate de elevado nível. Nós tivemos, lamentavelmente, uma decisão do PDT de romper a aliança, porque não só o PT, mas o MDB, o PP e outros partidos gostariam de um diálogo maior na construção de um nome que mantivesse essa aliança. E nós tínhamos esse nome. Nós tínhamos o nome da nossa governadora Isolda Sela. Nós sempre dissemos que a nossa governadora, pessoa muito importante na construção daquilo que eu acho que é a política mais exitosa do Ceará, que é a política da educação pública, ela estava como governadora, foi secretária de Educação do município de Sobral, depois secretária de Educação no governo do governador Cid, foi escolhida como nossa vice-governadora e assumiu o governo do estado. E nós entendíamos que ela tinha um direito à reeleição. No Ceará, todos os governadores homens que quiseram a reeleição, lhes foi garantido o direito de reeleição. Nós temos a primeira governadora mulher do Ceará, com muito orgulho, que eu participo como deputado estadual da base dessa governadora, defendendo os projetos, como fiz nesses 7 anos e meio, defendendo todos os projetos e ajudando nos projetos do nosso querido governador Camilo, que é o nosso pré-candidato ao Senado. E nós queríamos dar essa continuidade, porque nós queremos uma continuidade segura do que está acontecendo no Ceará. Nós temos uma avaliação muito positiva de tudo que tem sido feito no Ceará nos últimos anos. E, infelizmente, não foi essa a decisão do PDT. Então, nós passamos a fazer um diálogo com os demais partidos, e pela história que tenho, como advogado de povo muito simples do Ceará, eu passei a minha vida toda debaixo de lona preta, andando em gente que luta por moradia, que luta por educação, lutando por saúde. E eu a vida inteira como advogado, depois na prefeitura, acumulando a experiência de gestor público, depois como deputado estadual, e uma experiência de quem busca ouvir sempre os lados, ouvir a outra posição, de ajudar a construir consensos em vários projetos de lei que o governador Camilo enviava para a Assembleia. E acho que essa postura, que é a postura do governador Camilo, também é a minha. Eu sei que nós temos, o povo sempre diz, cada cabeça uma sentença. E é muito importante respeitar o que o outro pensa. E a gente perceber o que é que no outro a gente consegue construir de unidade. Os desafios que o Ceará tem são muito grandes. A gente não consegue resolver esses problemas separados, sem união. E eu estou muito animado porque eu acho que nós temos uma unidade na nossa aliança muito importante com o MDB, com o PP, PCdoB, com o PV, com o PSOL. Nós unificamos as esquerdas no estado do Ceará, como fizemos no Plano Nacional com o nosso presidente Lula. E eu estou muito animado porque eu tenho dito que se o governador Camilo avançou tanto nas políticas do Ceará, e é essa a nossa avaliação, eu tenho certeza que nós temos condição de avançar ainda mais, porque se Deus quiser, e os cearenses ainda mais, tenho certeza que o Lula, se depender do cearense, é eleito no primeiro turno. Eu quero ter a alegria de ser governador do Ceará com o Lula na presidência do Brasil. Vanderlei, bom dia Nonato, bom dia, Eumano, todos que nos acompanham. Pegando um gancho na sua fala, enfim, foram 16 anos
de parceria com o PDT. E no início do ano ainda, né, havia a expectativa, né, de ser mantido o projeto, enfim, com os partidos aliados. Então eu insisto na pergunta do Nonato, né, como se diferenciar, porque as pessoas se acostumaram a ver, né, no Estado, em Fortaleza ainda houve disputas entre PT e PDT, mas no Estado já havia uma relação desde o primeiro governo do Cid. Como diferenciar agora, né? O que é o projeto, o que é de diferente desse projeto que o senhor representa para o projeto de Roberto Cláudio? Eu acho que o Roberto vai ter que explicar qual é a diferença do projeto dele, porque o meu projeto é o projeto do governador Camilo Santana. O meu projeto é o projeto que está sendo executado pela governadora Isolda Sela. O meu projeto é articulado com o projeto nacional do presidente Lula. Esse é o nosso projeto, é o que eu acredito e ajudei a construir como deputado estadual, líder do PT na Assembleia, líder do partido do governador. Então nós temos absoluta segurança de que nós já avançamos para ter 60% das nossas escolas em tempo integral. Nós temos os alunos da escola pública com um programa que os próprios alunos buscam os colegas para saber por que ele está abandonando. Nós diminuímos o abandono escolar do ensino médio do Ceará, que era de 15% a 16%, para menos de 2%. E o meu esforço é que seja zero. Eu quero 100% do jovem na escola. E eu quero que todas as escolas sejam 100% em tempo integral. Esse é o meu desafio. E nós temos um recurso para tal, porque nós estamos recebendo o precatório do Fundef, e eu apresentei uma emenda de que 60% desse recurso necessariamente vai pagar os professores. Infelizmente, Fortaleza não pagou. Tá, os professores agora em mobilização, porque o então prefeito Roberto não pagou os precatórios do Fundef aos professores. Nós, no Estado, já decidimos por lei que iremos pagar aos professores e professoras do Estado o precatório do Fundef. E como tem uma decisão do Tribunal de Contas da União, enquanto essa decisão não é revogada, eu apresentei uma emenda para que esse recurso fique reservado com uma única finalidade: pagar os professores que merecem, porque saímos de um Estado que era referência de uma educação de qualidade baixa para um Estado referência de qualidade na educação pública do Ceará, e de maneira articulada e parceira. Isso só foi possível porque houve uma articulação do governo estadual com os prefeitos. Nós fizemos um programa de aprendizagem na idade certa, que aperfeiçoou o programa de aprendizagem das nossas crianças, e nós temos orgulho de dizer que de 100 escolas do Brasil de avaliação externa, mais de 70 são do Ceará. Isso no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2 e no ensino médio nós já somos o quarto melhor resultado do país. Então nós temos muito orgulho, eu represento esse projeto, eu creio que nós temos que avançar ainda muito mais. Nós temos que articular essa educação com a nova economia que nós estamos construindo no Ceará, de hidrogênio verde, de tecnologia da informação e da comunicação. Eu quero implementar o programa que nós aprovamos, que é o Ser Jovem, que é para capacitar 100 mil jovens da escola pública apenas para a área da tecnologia da informação e da comunicação, que hoje tem emprego de 4 mil, 5 mil, 8 mil, mas não tem um jovem capacitado. Eu quero dar oportunidade para esse jovem, para ele terminar o ensino médio e ele poder acessar esse emprego. Acho que o senhor já respondeu um pouco do que eu vou perguntar, mas eu gostaria de ampliar. O senhor tem se apresentado como candidato da continuidade, seu principal padrinho é o ex-governador Camilo, saiu do governo com altos índices de aprovação, é o favorito ao Senado. O que será que ainda precisa melhorar? O que o senhor falou no início que nós temos que melhorar. Dá para detalhar mais? Dá, nós temos que, primeiro, ampliar a escola em tempo integral do Ceará. Nós temos que garantir, eu tenho segurança, Nonato, eu tenho de 400 mil alunos, 240 mil são extremamente pobres. Eles estão no cadastro da assistência social. E eu sei que tem um jovem que está ajudando a sua família com um pequeno trabalho. Se ele vai passar o dia inteiro na escola, eu preciso dar uma bolsa para esse jovem. Da mesma maneira que nós garantimos no programa Avance, jovens pobres que entraram na faculdade e não conseguiam permanecer, porque eles não tinham dinheiro para pagar o lanche na faculdade, porque às vezes ele mora em Massapê e vai estudar em Sobral. Ele não tem o dinheiro para comprar o lanche em Sobral. E nós aprovamos com o governador Camilo uma bolsa para que esse jovem tenha um pequeno recurso para ele não deixar a faculdade. É o sonho da família. Então, na educação, nós temos que fazer esse avanço para garantir 100% das escolas de tempo integral. Nós temos que avançar na segurança pública. O governador Camilo
avançou no salário dos nossos policiais, o governador Camilo investiu em tecnologia, nós temos mais de 3.500 câmaras de vídeo monitoramento, avançamos com as equipes do raio no estado do Ceará, onde o raio chega no interior, a população sabe que a sensação de segurança melhora, esse ano os índices estão já melhorando, mas eu tenho absoluta convicção de que nós temos que investir muito mais na inteligência e na investigação. Por quê? Porque no Ceará passaram a atuar organizações criminosas que sequer aqui surgiram. Elas surgiram fundamentalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. E elas têm articulação internacional. E com alguns braços locais. Com braços aqui. Por quê? Porque elas atuam no norte, porque pelo norte entra a droga no Brasil. Então, por isso também a violência no norte aumentou. E disputam o Ceará, porque o Ceará é para eles um caminho para a exportação dessa droga, para a Europa, para os Estados Unidos. E grande parte dos homicídios que temos é a disputa dessas organizações criminosas, utilizando jovens pobres para guerrear e ficarem matando um ao outro. Então nós temos que primeiro colocar esse jovem na escola em tempo integral, por isso eu quero 100%. Mas eu quero investir muito, e por isso o governador Camilo fez o Centro Integrado de Segurança Pública, o mais moderno do Nordeste do país, que nós vamos estar lá, a inteligência da Polícia Militar, a inteligência da Polícia Civil, a inteligência que nós temos na Casa Militar, a inteligência do Corpo de Bombeiros e, geograficamente, de maneira estratégica, ao lado da Polícia Federal. Para nós integrarmos a inteligência, para acompanharmos e termos informações de maior qualidade, como é o movimento dessas organizações criminosas, com o objetivo de asfixiar essas organizações financeiramente. O Estado do Ceará, nos últimos 4 anos, tomou de volta para o Estado 187 milhões de reais das organizações criminosas em processos judiciais. E eu tenho certeza que tem muito mais para nós irmos atrás. Para isso eu preciso investir muito na inteligência. E segundo, na investigação, que é uma outra fase. Eu tenho uma informação qualificada da inteligência, mas eu preciso abrir inquérito. Então eu preciso reforçar a Polícia Civil. Eu preciso garantir turmas da Polícia Civil do concurso para reforçar. E é o que eu vou fazer. Eu vou aumentar o efetivo da Polícia Civil, especialmente delegacia de homicídios, para não ter um homicídio no Ceará que não seja resolvido, porque gera aquela sensação de que uma pessoa é morta e sequer se sabe quem fez ou ninguém localizou o autor do crime. Delegacia de homicídio absolutamente reforçada. Delegacia de combate ao narcotráfico e delegacia de combate às organizações criminosas. Evidentemente que eu vou chamar o Tribunal de Justiça, vou solicitar conversa com o Ministério Público, porque como deputado eu tenho absoluta convicção de que fizemos, de criar uma vara especializada em organizações criminosas. Nós precisamos agora juntar esforços para que os inquéritos sejam muito mais bem instruídos, para que com isso o juiz tenha mais elementos. Nós temos às vezes reclamação que o juiz solta, mas o juiz solta porque a instrução no inquérito tinha fragilidade. Então nós temos que ter mais delegados, mais inspetores para investigar mais, para ter mais provas, para entregar ao juiz os dados, as informações, e com isso nós mantemos os criminosos efetivamente presos. O Ceará prendeu 30 mil pessoas em 2021 e nós temos que, portanto, garantir que essas prisões ocorram de maneira legal, de maneira que respeite o processo criminal, mas que tenha, evidentemente, a garantia para o cidadão e para a cidadã que quer viver com tranquilidade e com paz. Mano, você está respondendo com isso às declarações do ex-prefeito Roberto Cláudio sobre o problema das facções? Ele ontem lamentou realmente, abre aspas, foi o Camilo quem lamentou depois que ele citou numa entrevista que há um problema grave das facções no Ceará. Camilo lamentou que ele tivesse começado a campanha atacando, fecha aspas. O tom mais beligerante que vimos na disputa nacional vai se reproduzir aqui no Ceará? Da minha parte, não. Eu não estou respondendo a nenhum candidato. Eu estou respondendo ao que eu sei que é um anseio do cidadão cearense que quer viver em paz, quer tranquilidade, quer segurança. Eu sei que o cidadão, eu ando no interior do estado, ando nas cidades, andei em comunidades que algumas pessoas sequer podiam sair de casa, eram ameaçadas. Eu conheço essa realidade e nós temos que agir em cima dessas organizações. E essas organizações, elas se movimentam por uma coisa, por dinheiro. Eles fazem isso para ganhar dinheiro com crime. E nós temos que efetivamente atacá-los naquilo que é o ponto fraco, que é asfixiá-los financeiramente e com isso garantir. Eu tenho uma orientação clara de que o mais importante é nós detectarmos, descobrirmos, encontrarmos quem são os grandes chefes dessas organizações criminosas. Porque tem uma população pobre envolvida, juventude pobre envolvida, que vai presa, e gente que vive em mansões, que vive em grandes luxos, a custo do dinheiro do tráfico. São essas pessoas que devem ser a nossa prioridade. E é por isso que a Polícia Civil
tem que ser fortalecido junto com a inteligência, para nós descobrirmos quem são, onde estão e prendermos essas pessoas. Pois não, fica à vontade. Sobre a segurança ainda, é um tema que tem sido já priorizado nesse início de campanha, tanto por Roberto Cláudio como pelo capitão Wagner, né, no que tocante aí ao combate às facções. O senhor falou em reforçar a atuação da polícia. Há 16 anos já, né, segurança pública aparece entre os principais problemas no Estado, né? Como transmitir essa sensação ou essa confiança ao eleitor de que agora as medidas vão surtir algum efeito? E houve uma discussão se era algo nacional, um problema nacional, ou se é localizada, é possível dar uma resposta localizada a esse tipo de crime? Como inspirar essa confiança no eleitor? Eu acho que o cidadão sabe que nós temos um problema nacional. E o cidadão sabe também que o Estado do Ceará tem que fazer a sua parte. Eu acho que é isso que nós temos que ter muito bom senso, ter tranquilidade, ter humildade, dizer que nós realizamos muita coisa. Nós contratamos mais de 15 mil homens para a Polícia Militar. Nós investimos 500 milhões de reais na melhoria salarial dos policiais. Policiais militares, bombeiros, policiais civis. Nós estamos criando um centro de inteligência. Nós fizemos concurso para a Polícia Civil. Nós retomamos o controle do sistema penitenciário. Se vocês lembrarem, nós tivemos organizações criminosas fazendo ato na rua pedindo demissão de secretário porque o secretário estava tomando conta do sistema penitenciário. Nós retomamos o controle do sistema penitenciário porque fizemos concurso para mais de 1.000 homens do sistema penitenciário. Retomamos esse controle. O sistema penitenciário não tem mais organização criminosa que lá mande. Só que as organizações criminosas estão atuando fora, na casa do cidadão. O senhor está trabalhando com algum mentor, algum grupo que auxilie nessas propostas? Nós estamos ouvindo tanto especialistas da área de laboratório, de estudo da violência, como analisando as proposições. Nós fizemos um estudo profundo no Estado, reunindo o Fórum Nacional de Segurança Pública, reunindo laboratório de estudo sobre violência, conversando com o comando da PM, conversando com policiais civis, com delegados civis, com pessoas da inteligência, com as elaborações feitas nas universidades. Nós temos um planejamento realizado e nós temos uma absoluta segurança de que isso é um processo que não se resolve em 1 ano ou 2 anos. Nós vamos avançando ano a ano. Nós reforçamos a nossa Polícia Militar, a Polícia Civil. Eu tenho também segurança que eu preciso fazer uma política muito forte para a juventude. Eu sempre fui da compreensão que nós temos que combinar reforço da estrutura de repressão, de investigação e reforço das políticas sociais. E eu quero fazer uma política com a juventude muito, muito intensa, para que essa juventude que está sendo capturada pelo crime, ela seja capturada para a escola, ela seja puxada para uma escola de tempo integral, que lá ela possa fazer um projeto de vida, que lá ela tenha, ao sair, a condição de ter um apoio de crédito para quem quer fazer um empreendimento, um jovem empreendedor, ou emprego para esse jovem. Nós temos um desafio grande de um jovem que está terminando o ensino médio e quando ele termina ele não tem a oportunidade de trabalho. Vamos ouvir as perguntas dos nossos internautas, dos nossos ouvintes, pelo 981-543814. Yuri. Deputado, fazer um combo aqui, a pergunta do Jorge, Sebastião e do Ronaldo, que eles juntaram isso, aproveitando também, você está falando dessa questão dos jovens, eles dizem que com a pandemia, né, percebeu muito essa desigualdade, muita gente morando na rua, e também a proposta para tirar esse pessoal da rua e também proposta de qualificação, de mão de obra para quem está já chegando aí na terceira idade. Muito obrigado ao Jorge, Sebastião, Ronaldo, acho que eu anotei corretamente Sim. os nomes. Primeira coisa é o seguinte, nós temos um problema grave no país e no Ceará não é diferente, que é fome. Nós precisamos fazer um programa ousado, o que eu estou chamando de programa de cozinhas solidárias. Nós temos várias iniciativas nas igrejas, em associações, de fazer pequenas cozinhas para fazer refeições para aquela comunidade mais carente. Eu mesmo fiz uma emenda como deputado, quando o governador Camilo propôs o programa do Vale Gás no período da pandemia, e agora nós transformamos em política permanente, são mais de 200 mil botijões de gás para o povo cearense, para as famílias que não têm como comprar. Bolsonaro fez essa loucura de fazer o gás, gasolina, óleo diesel e para o preço que foi. E o nosso povo pagando sem condição de comprar. Nós distribuímos 200 mil botijões de gás e transformamos em política permanente. Eu fiz uma emenda para que essas entidades que fazem quentinha, que fazem refeição gratuita para as comunidades, ela também recebesse. E nós estamos cadastrando essas entidades, são pessoas em regra voluntárias, que por amor, muitas vezes por sentimento cristão, querem ajudar o próximo e nós queremos reforçar, fazer uma estrutura grande, capilarizada de cozinhas para ajudar. Nós temos que reforçar o trabalho com as prefeituras para abrigos para a população de rua.
para apoiar, para ajudar. Aqui nós temos situações que temos que ter uma equipe multidisciplinar, porque envolve, às vezes, pessoas dependentes químicas, pessoas que têm destruturação familiar grave, portanto, tem um trabalho também na área de psicologia, ou seja, temos que ter um trabalho, mas aqui, a meu ver, é uma parceria do Estado com as prefeituras, que é quem está no dia a dia do município. Mas nós estamos absolutamente nessa ideia de disposição. Em relação à terceira idade e especialmente também à juventude, nós vamos fazer uma qualificação profissional. Mas isso decorre de uma coisa: atrair investidores para o Ceará para criar esta vaga de emprego. Nós precisamos criar vaga de emprego. É evidente que isso está articulado com a política nacional. A minha esperança e o meu trabalho é para fazer o Lula presidente do Brasil. Porque eu acredito que o presidente Lula é o homem preparado para tirar o país dessa crise e criar emprego para o nosso povo. E nós do Ceará temos oportunidades muito importantes, que é a vantagem comparativa de infraestrutura. Da ampliação que nós fizemos do Porto do Pecém, da nova infraestrutura viária que o Ceará foi construindo, do nosso aeroporto e do nosso hub de tecnologia de informação e comunicação, nós temos condição, pela ZPE, o Ceará é o único estado que tem uma zona de processamento e exportação, que é uma vantagem competitiva enorme. Essa vantagem competitiva, nós temos que ir para o Brasil e para o mundo, atrair investidores para criar emprego para o povo do Ceará, e a qualificação profissional tem que ser para essas empresas desses setores que nós estamos atraindo. Empresas de tecnologia, de energia renovável, energia eólica, energia solar. Do hidrogênio verde, nós temos mais de 20 memorandos de empresas empresas multinacionais que querem se instalar no Ceará para a produção do hidrogênio verde, que é um combustível de energia renovável que vai se alterar no mundo. O mundo está abandonando o combustível fóssil, vai para uma matriz de energia limpa, e o Ceará pode ser um dos maiores produtores do mundo dessa nova energia. Então nós precisamos atrair essas empresas. Então a qualificação profissional, inclusive da pessoa da terceira idade, tem que ser o que ela tem de experiência, mas o que ela pode se adaptar para essa nova realidade da nova economia do Ceará que nós estamos construindo, em que o conhecimento será o elemento central desses novos empregos. E esse conhecimento exige educação de qualidade e capacitação profissional. Deixa eu dar uma pausa aqui nos programas que você está anunciando para fazer uma indagação. Como é que está a relação sua com os irmãos Ferreira Gomes? Olha, a minha relação, primeiro, eu sempre trato todo mundo com muito respeito. E eu tive com o senador Cid Gomes sempre uma relação de respeito. Mesmo quando disputamos, agora mesmo com os candidatos que eu vou disputar, eu costumo não levar para lá do pessoal. Eu acho que é assim que nós temos que fazer a política. Nós temos ideias diferentes, pensamentos políticos diferentes. E eu também sei que às vezes nós temos pensamentos políticos que conseguimos construir consenso. Sou deputado estadual com pessoas da oposição, que eu ajudo a construir muitas vezes posições comuns para soluções. Eu acho que muitas vezes, a gente pensa muito diferente num assunto. Quando a gente muda o assunto, de repente a gente pensa parecido naquele outro assunto. Então nós temos que estar muito abertos a ouvir as pessoas de maneira sincera, atenciosa, porque às vezes numa conversa que parece ser, a gente pensa diferente, a gente consegue encontrar um ponto em comum. É isso que eu reforcei cada vez mais em mim. Eu já tinha isso como advogado. Muitas vezes como advogado, eu estava em conflitos fundiários ou conflitos de luta pela moradia, e eu era de um lado e tinha outro lado. Muitas vezes eu ajudei a construir um acordo com o juiz, com o advogado da outra parte. Como deputado, isso para mim ficou mais claro. Eu dizia assim, Nonato, às vezes pela manhã, com um deputado, eu tinha uma posição muito parecida com a dele e muito diferente de um outro parlamentar. Aí à tarde era outro assunto. O parlamentar que pela manhã eu tinha concordado, à tarde o assunto era outro, eu discordava dele e concordava com aquele que eu tinha discordado de manhã, porque o assunto era outro. E eu acho que um governador tem que ter essa maturidade de, por exemplo, quando ouvir uma crítica da oposição, quando ouvir uma crítica da imprensa, quando ouvir uma crítica de um cidadão comum, parar para ouvir. Porque ali, de repente, pode estar a solução de um problema. Ali, às vezes, está um problema que o governador nem está sabendo o que está efetivamente acontecendo. Eu acho que essa postura ajuda a acertar mais. Acho que quem ouve mais, acerta mais. E quem está aberto a ouvir o outro e perceber que o outro também tem posições certas, que você não é dono da verdade, muito menos em tudo, acho que você tem muita condição de acertar. E é isso que eu vi muito no nosso governador Camilo. O silêncio de Cid Gomes e a ausência dele na campanha de Roberto Cláudio ajuda sua campanha? Eu acho que a ausência do Cid é decorrente de um processo que eu penso muito atabalhoado no PDT, de imposição de um nome, e eu acho que
o PDT decidiu derrotar sua governadora, de negar à sua governadora o direito de uma reeleição. Eu imagino que isso deve ter chateado muito, porque a governadora Isolda foi secretária de Educação do Cid prefeito. Ela foi secretária de Educação do Cid governador. Ela foi escolhida para ser vice-governadora. E todos nós concordamos que ela tem todas as condições, e as pesquisas, inclusive, apontam a aprovação dela como governadora. Então, eu acho que isso deve ter gerado chateação, mas eu penso que a mim cabe respeitar muito a posição do senador Cid, e eu tenho certeza que o senador Cid no Senado, eu estando como governador, contarei com ele, como o Ceará sempre contou com ele, para as causas mais importantes do nosso Estado. Então você espera apoio do Cid ainda na Não, campanha? eu espero muito apoio do nosso povo. E se eu puder ter o privilégio de ter o apoio do senador Cid, é claro que eu estaria muito honrado. Mas o que eu espero mesmo é nós caminharmos juntos, Eumano, Camilo, Lula, os nossos partidos, a nossa militância, o nosso povo, né? Eu tenho muita humildade para dizer, cada cidadão e cada cidadã é o senhor do destino do Estado do Ceará quando vai à urna votar. Esta é a pessoa fundamental que eu quero conversar e discutir. Vanfil, uma pergunta, vamos para o intervalo bem rápido, ele responde na volta. Deixar para o intervalo, né, ou para depois do intervalo, só já adiantando a pergunta, se os adversários, deputado, falam, inclusive, acho que o próprio senador, candidato a senador Camilo, ex-governador, sempre ressaltaram a falta de experiência de gestão do adversário, capitão Wagner, né? Isso aí quando ainda havia aliança. Havia um discurso focado nessa mensagem, né? E que agora também, Roberto Cláudio já começa a colocar como diferencial a questão da experiência de gestão. E o senhor tem experiência como parlamentar, né? Como na área sindical também, porém não teve ainda uma experiência em cargo executivo. Como é que o senhor responde, então, essas críticas aí? Só lembrar que eu fui secretário de Educação de Fortaleza com uma rede de mais de 11 mil professores e mais de 200 mil alunos por dia para alimentar e dar aula. Se complementa já a pergunta dele, a resposta 9h56, o intervalo é rápido. Nós de volta com o nosso entrevistado de hoje, Eumano de Freitas, candidato do PT ao governo do Estado. E o Vanderlei Filho havia deixado no ar uma pergunta. Repita para quem ligou o rádio agora, para quem entrou também no YouTube, no Face ou no Twitter. Muito bem, Nonato. Candidato Eumano, é sobre a questão de gestão, né, de experiência de gestão no comando da máquina pública, né, que é um ponto que tem sido, que era de crítica ao candidato, ao adversário Wagner, né, quando o PDT e PT estavam juntos, e que agora o Roberto Cláudio passa a usar como a experiência dele como prefeito como um diferencial, né? Então, deixando aquela mensagem de que falta aos adversários uma experiência maior na gestão da máquina. Como é que o senhor, então, vê esse tipo de cobrança sobre a experiência? O senhor é parlamentar, mas lembrou a gente aqui que já foi secretário da Educação também. Enfim. Olha, primeiro, eu considero importante ter experiência administrativa. Não acho que é uma questão fundamental, porque o Lula não tinha sido presidente, e eu tenho a opinião que o Lula foi o maior presidente do Brasil. Mas eu considero que é bom um candidato ter experiência. Eu fui secretário de Educação de Fortaleza, uma rede com mais de 200 mil alunos. Sei o que foi o trabalho para substituir casas velhas que chamavam de anexos das crianças e construir escolas dignas, que depois permitiu Fortaleza ter escola em tempo integral. Fazer plano de cargos e carreira dos professores de Fortaleza, que é um plano bom, considerado pelos professores. Ajudar no plano de carga e carreira do Estado, que eu tenho orgulho de dizer que o Estado do Ceará, os professores da rede estadual, quem diz isso é o movimento sindical, são os professores, é um plano nacional. O Ceará tem o melhor plano de cargos e carreiras da rede pública do país. Isso tudo construído com muito esforço da nossa parte. Então eu tenho absoluta segurança de que isso é importante. Vou dar um exemplo. Quando nós estávamos na pandemia, o governador Camilo primeiro fez uma negociação e depois desapropriou o Hospital Leonardo da Vinci. 173 leitos de UTI. Ele foi atacado pelo deputado Wagner de que aquilo era um ato de ditadura, como se só existisse na Venezuela. Isso, meu Deus, ele não entende que nós estamos desapropriando o imóvel. O Estado está pagando o imóvel para que as pessoas possam ter suas vidas salvas. A decisão do governador Camilo de adquirir 4 hospitais foram fundamentais no combate da pandemia. Eu acho que isso advém da inexperiência administrativa do deputado Wagner. Esse tipo de crítica. Eu soube que ele fez uma crítica de uma obra no Palácio. Lá é uma praça.
Ele fica falando de um jardim, é uma praça que a Fortaleza tem dificuldade de espaços de lazer, inclusive na área nobre da cidade, que é a Aldeota. E ali não tinha uma praça. O palácio, que era algo fechado, o governador fez uma obra e abriu e garantiu uma praça para aquela comunidade. Tudo isso, ao meu ver, advém de uma pouca experiência administrativa. Mas eu acho que o fundamental é quais são as convicções que temos e os projetos que temos, aquilo que nós acreditamos. Então, eu tenho muita convicção de que nós do Ceará estamos no caminho certo. Temos questões a aperfeiçoar? Temos. Mas o Estado do Ceará, o nosso povo, a meu ver, reconhece o esforço do governador Camilo na melhoria da saúde. Nós estamos no Ceará estruturando, nós dividimos o estado em 5 regiões. Cada região terá um hospital terciário. Então, as cirurgias cardíacas, os problemas neurológicos, que todo mundo tinha que vir para Fortaleza. Quem é do Cariri é no Hospital do Cariri, quem é da Zona Norte é o Hospital de Sobral, quem é do Sertão Central é o Hospital de Quixeramobim, agora quem é do Vale do Jaguaribe, o Hospital do Vale do Jaguaribe, e nós estamos construindo o Hospital da OS, que eu vou concluir, garantindo mais de 650 leitos para o nosso povo. Para quê? Para que 98% dos casos graves de saúde as pessoas resolvam na sua região, mais próximo. E eu quero ampliar essa rede, porque eu tenho segurança de que mais de 75% do povo do Ceará não tem como pagar um plano de saúde. Precisa do SUS, precisa do Sistema Único de Saúde. E nós fizemos isso, e eu quero chamar os concursados, aqueles que foram aprovados no concurso, que nós criamos uma fundação pública para garantir agilidade, mas garantir os direitos dos servidores em uma fundação pública, porque nós acreditamos no serviço público. Então nós queremos um serviço público de qualidade, com servidores concursados e, ao mesmo tempo, esse serviço mais próximo do cidadão. A descentralização da saúde em parceria com os municípios, mas aqueles casos mais complexos a gente possa fazer. E eu quero muito poder ajudar a Fortaleza, porque nessa crítica que o candidato Roberto Cláudio fez ao nosso querido governador Camilo, ele fala de fila de cirurgia. Mas metade dessa fila é de Fortaleza. Metade da fila que nós temos hoje... Essa ampliação da rede, então, seria mais focada... Não, nós temos que garantir a plenitude do Hospital do Vale do Jaguaribe, nós temos que garantir a plenitude do Hospital de Quixeramobim, nós temos que garantir que essas regiões o povo seja atendido nela. E aqui nós temos um cinturão com a população muito grande na região metropolitana. Então, não seria novas unidades, seria... Não, nós temos um hospital novo da UES, que está sendo construído, deve concluir, é um hospital enorme com mais de 650 leitos, que nós vamos poder ajudar Fortaleza e a região metropolitana para diminuir essas filas, que em grande parte hoje, praticamente metade delas, são cidadãos e cidadãs de Fortaleza que estão sofrendo, esperando uma fila. Você citou saúde e educação lá para o interior, e tem gente no interior querendo saber qual a sua outras prioridades do primeiro ano de governo, tanto para o Ceará e principalmente para as cidades do interior. Prioridade absoluta é emprego. Eu ando no interior e eu vejo o sofrimento das pessoas pedindo emprego. Eu tive dias atrás, se nós temos uma política com a Agência de Desenvolvimento do Ceará, eu quero fortalecer, porque é que eu digo que é importante a nossa parceria com o presidente Lula. Nós aprovamos no Ceará uma agência de fomento, que é a nossa ADES. Queremos transformá-la numa condição ainda maior. Nós separamos 100 milhões de reais para financiar pequenos projetos de pequenos empreendedores. Mas eu tendo o presidente Lula, eu posso ter a ADES numa parceria com o Banco do Nordeste, eu posso ter uma parceria com o BNDES, para ajudar gente empreendedora que quer gerar emprego. Mais de 70% dos empregos do Ceará não é de grande empresa. São pequenas empresas de 4 funcionários, de 10 funcionários, de 15 funcionários. Esses empreendedores são a minha absoluta prioridade para ter condição de ajudá-los de aperfeiçoamento na ajuda comercial, que já estamos fazendo para ele abrir o seu negócio, ajudá-lo com assistência técnica em parceria com o Sebrae, ajudá-los com crédito, seja na ADES, seja em parceria com o BNDB e com o BNDES, e ao mesmo tempo, até galpões, nós estamos compromissados em realizar, porque algumas empresas, o Ceará hoje é um dos maiores produtores de calçados. Como é que fizemos isso? Fizemos isso atraindo empresas, inclusive oferecendo galpões numa parceria com prefeitos. Eu vou continuar nessa política, porque eu tenho absoluta segurança. Se você vai à Frecheirinha, por exemplo,
Tem 4.500 pessoas trabalhando no polo de confecção. A indústria da moda do Ceará é absolutamente prioridade para nós criarmos emprego para o nosso povo. Então eu não tenho nenhuma dúvida, isso é para Fortaleza, é para a região metropolitana, é para o Ceará. Eu tenho absoluta segurança de que emprego é uma prioridade para nós superarmos esse drama da fome, esse drama do desespero que chegou na casa de milhares de cearenses. Deixa a gente dividir aqui com a voz das ruas, do povo. Vai lá, Yuri. Deputado, pergunta aqui do Juscelio Ferreira e também do Júnior. Grande parte das obras de mobilidade são de responsabilidade das prefeituras, mas o que é que o governo pode fazer? Aí ele lembra aqui também, obra do metrô para agilizar, questão do transporte intermunicipal, as estradas também. Olha, primeiro eu quero agradecer muito, nós aqui já temos um programa muito importante do Ceará de ponta a ponta, nós fizemos mais de 3.000 quilômetros de estrada, a nosso estado do Ceará agora temos que fazer uma recuperação, mas nós avançamos bem nisso. Agora, transporte público, especialmente do estado, nós fizemos o bilhete único da região metropolitana de Fortaleza e depois estendemos para o Cariri. Mas eu estou muito animado com o processo que foi feito em Caucaia com o nosso querido prefeito Vitor Valim, de garantir passagem gratuita para todo o povo de Caucaia. E eu quero poder discutir com o nosso povo a possibilidade de fazermos uma discussão para a garantia de uma política parecida com essa para a região metropolitana de Fortaleza, região metropolitana de Sobral, região metropolitana do Cariri. Nós temos uma questão importante de transporte aqui na nossa região metropolitana, que é o anel viário. E só agora o governo federal aceitou passar o convênio para o Estado. E nós podemos aplicar a tabela do Estado e agora nós vamos poder resolver e terminar a obra do anel viário. Assim como o metrô é muito importante, agora tem segurança que foi feito um esforço, tem tido problemas que as empresas ganham a licitação e depois abandonam a obra e nós temos que aí resolver para terminar essa obra que se estende por muito tempo, mas tenho certeza que quando concluída, parte dela já foi concluída, será muito importante para a Fortaleza especialmente. Candidato, são ações que exigem, que pedem, né, investimentos, né, ações como essa do transporte público, alguma perda de receita talvez dos usuários do sistema, ainda está em análise, né, em estudo, como o senhor informou, esse projeto, essa proposta, né, mas tudo isso aí faz lembrar da questão do orçamento estadual e que nós tivemos agora uma polêmica sobre o ICMS do combustível, né, um teto agora de 18%, era 29%, caiu para 18%. A Secretaria da Fazenda afirma que haverá um impacto grande para as contas públicas. Como é que o senhor vê? Há espaço para reduzir o imposto? Pretende aumentar o ICMS em outros produtos para compensar essa perda? Como é que está essa questão? Eu defendo que, sendo governador do Ceará, nós possamos reunir os governadores do Brasil com o presidente Lula e nós coloquemos na pauta como absoluta prioridade do país fazer a reforma tributária. Eu tenho um entendimento de que nós precisamos apoiar o setor produtivo do país, diminuir a carga tributária do setor produtivo, para que com isso favoreça ter mais emprego para o nosso povo. O estado do Ceará é referência em gestão fiscal. Nós aqui temos um padrão de investimento público o maior do país. Nós investimos algo em torno de 12%, 13% da nossa receita corrente líquida. Portanto, nenhum estado do Brasil consegue esse padrão de investimento público. Por isso, nós podemos ampliar as escolas de tempo integral, por isso nós podemos fazer as estradas, por isso nós podemos, cada município do Ceará, receber um centro de educação infantil para as nossas crianças. Por isso nós podemos criar o Mais Infância. São 150 mil crianças pobres do Ceará que recebem uma ajuda financeira para essas crianças não conviverem com a fome. Por isso nós conseguimos fazer um PADIM, que é um programa para a nossa infância, que as famílias dessas crianças pobres são acompanhadas por agentes para poder lhe dar sustentabilidade. Por isso nós criamos um programa como cientista-chefe. Por quê? Porque nós o governamos buscando equilíbrio fiscal. Mas é um equilíbrio fiscal não para você ficar dizendo, eu tenho muito dinheiro no caixa. Não é equilíbrio fiscal para aumentar o serviço público que o nosso povo precisa. Por isso o nosso orgulho. Então nós do Ceará temos tranquilidade. E é por isso que eu digo assim, eu sou mesmo um candidato que quero inovar, quero fazer mudança, mas eu quero dar continuidade ao que o governador Camilo vinha fazendo e agora o governador Isolda. Porque nós somos referência em gestão fiscal, nós somos referência na educação pública, estamos construindo uma rede pública de saúde que todos os estados estão aqui vindo conhecer e nós estamos fazendo uma nova economia para gerar emprego para o nosso povo. Então, esta gestão fiscal, a meu ver, é prioritário nós mantermos. Agora, em uma reforma tributária, tem 2 projetos no Congresso.
Um que cria um imposto de valor agregado, um IVA, que sempre permite... é difícil, né? Mas eu acho que essa é difícil e é complexo por quê? Porque envolve setores da economia, envolve os estados, envolve os municípios, mas nós temos que ter uma posição clara. De cada R$100 de imposto no Brasil, 70 fica com o governo federal. R$30 desses R$100 fica com estados e municípios. É evidente que essa conta não está adequada, porque é nos estados e nos municípios que nós precisamos estruturar uma rede de tempo integral de educação infantil, nós temos que garantir tempo integral no ensino fundamental, nós temos que garantir um bom funcionamento de posto de saúde, nós temos que garantir os nossos hospitais, nós temos que garantir o transporte público. Quem faz isso são os estados e os municípios. E na hora de arrecadar, R$100, 70 fica com a União e 30 para os demais. Isso nós temos que sentar à mesa e encontrar uma solução. E essas coisas, eu aprendi uma regra muito básica. Você não faz isso de uma hora para outra. Você faz transição. Porque você não pode chegar numa casa e simplesmente dizer assim, a sua receita agora é 1.000, a partir do mês seguinte agora é 100. Se vire com R$100. A vida não é assim. Então você precisa pensar, olha, a receita dos estados é tanto, da União é tanto, como é que a gente faz uma transição para daqui a 5, 10, 15 anos, o Estado não ficar sem recurso ao ponto de não garantir o funcionamento de um hospital. Isso não é possível se dessa maneira. Então nós temos que encontrar forma de compensação para quem vai perder, nem que seja a longo prazo. E isso eu acho que nós temos condição, e o presidente Lula tem uma característica muito importante nele, que é a experiência de fazer essa mediação e negociação, para nós encontrarmos um ponto em comum. Os dois projetos que tem na Câmara, um deles tinha basicamente consenso para votar. O governo Bolsonaro priorizou outras coisas, né? Priorizou, em vez de fazer a reforma tributária, conseguir uma base parlamentar do Centrão para não ter risco de impeachment, né? Então eu penso que nós temos que, elegendo o presidente Lula, nós sentarmos e dizer, bom, nossa prioridade, presidente Lula, ele disse na minha convenção que ele queria que nós levássemos 2 ou 3 prioridades de infraestrutura do Ceará. E eu quero e vou dizer, presidente, a primeira prioridade é nós aprovarmos uma reforma tributária, porque uma prioridade do povo do Ceará é criar emprego. Para criar emprego, o setor produtivo tem que ser apoiado. Apoiado do ponto de vista do tributo, apoiado com crédito e apoiado para que a massa salarial do Ceará e do Brasil possa crescer. Porque não tem economia forte com o povo empobrecido. A economia é forte quando o seu povo gera riqueza e também tem os benefícios dessa riqueza criada. É isso que nós acreditamos e queremos fazer junto com o presidente Lula. Nós estamos chegando aos 3 minutos finais aqui dessa conversa e começou falando aqui da sua escolha para a chapa vice-governadora. Após a renúncia da primeira indicação, o senhor fez o anúncio ontem da Jade Romero, indicação do ex-senador Eunício Oliveira. Que papel terá a vice no seu governo se eleito? Primeiro, reconhecimento do papel da mulher na participação política. E a Jade, eu estou com muita alegria, com muita honra de ter a Jade como minha vice-governadora, porque é uma mulher jovem, mãe de 2 filhos, casada aí com o nosso querido Marcelo Paes, e uma pessoa que trabalhou no nosso governo como secretária executiva da Secretaria de Esportes, que tem um trabalho na área social muito significativo, e nós vamos dialogar absolutamente tudo. Eu aprendi que é muito importante a gente nós vamos ser uma dupla para governar o Ceará, né? Foi assim, eu tenho a honra, né, de ter uma mulher jovem, guerreira, batalhadora, com preparo, com formação na área de gestão pública, e tenho certeza que vai poder nos ajudar muito a refletir sobre os desafios do Ceará, encontrar soluções. É isso que eu quero. Como pretendo, no meu governo, ter uma participação muito significativa de mulheres no secretariado. Eu estou muito convencido de que é muito importante que nos espaços de decisão as mulheres lá estejam para colaborar nas decisões políticas que mudam o destino das pessoas. As mulheres são mais da metade do eleitorado e elas têm que estar, e há mulheres muito competentes nesse estado para nos ajudar a governar o Ceará. Tem 1 minuto e meio ainda do tempo. Aproveite. Olha, foi não. Eu vou aproveitar então aqui e emendar com uma perguntinha. O senhor falou diversas vezes em parcerias com um eventual governo Lula. Se Lula não ganhar, né, o jogo ainda está começando, isso interfere? Ou colocando de outra forma, vale a pena nacionalizar? Os seus adversários dizem que o eleitor não vai confundir a eleição local com a nacional. Às vezes eu penso que meus adversários estão imaginando que o Ceará mudou para a Lua. O Ceará fica no Brasil. E o Brasil, para ter emprego, para ter política habitacional, para voltar ao Minha Casa Minha Vida, para ter melhoria do salário mínimo, para o nosso povo ter renda, para poder comprar, para quem produz poder vender os seus produtos, isso vem de um projeto nacional. Eu trabalho com o cenário do meu presidente Lula ser o presidente do Brasil. Se não for, eu não tenho nenhuma dúvida, nós vamos ter que adequar o nosso planejamento. O governador Camilo
pôde avançar muito sendo o Bolsonaro, mesmo sendo o Bolsonaro. Agora eu quero ter a alegria de avançar muito mais, de sentar com o presidente Lula e dizer, presidente Lula, nós temos esse desafio no Ceará, eu preciso da ajuda do governo federal para essas missões. E eu queria, portanto, primeiro agradecer demais aqui a Jangadeiro, a Band News, a gente, pela oportunidade e pelo aspecto democrático de ouvir todos os candidatos, que sempre é a história desse grupo. E eu quero dizer ao povo do Ceará, da minha honra, da minha alegria de ser candidato ao governo do Ceará, né, de que a gente possa debater as ideias em elevado nível, de que nós vamos apresentar ao Ceará um projeto de continuidade do que o governador Camilo tem feito no estado do Ceará, articulado com o projeto nacional do presidente Lula, mas sabendo que tem questões que nós temos que aperfeiçoar, tem questões que nós precisamos corrigir e nós iremos corrigir, porque eu acho que é isso que o povo do Ceará quer. O povo do Ceará quer emprego, o povo do Ceará quer que seu filho vá para uma escola de qualidade, o povo do Ceará quer que quando ele tiver com problema de saúde na sua família ou ele mesmo, ele seja bem atendido e o seu problema resolvido, e ele quer viver em paz, com tranquilidade, para que sua família possa viver bem. Eu queria agradecer demais, pedir que Nosso Senhor possa interceder e proteger todo o nosso povo e Nossa Senhora interceda por todos nós. Mano, muito obrigado pela sua participação. Na sequência, amanhã, é o candidato Roberto Cláudio, vocês vão acompanhar a partir das 9h30.